Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Judeus e Suas Histórias com Ronaldo. Pessoal, já me conhece, né? Antes do que tudo, quero que vocês aí apertem o sininho, né? Aqui ao lado e se inscreva, visualize nosso canal Judeus e Suas Histórias com Ronaldo, conhecido como Ronaldo, né? De Veleiro, né? Então queremos assim começar este vídeo, né? Este comentário judeus, o que significa a palavra judeu, né? Que para muita gente não sabe o que significa a palavra judeu, né? Como começou a sua história, a sua trajetória, né? A trajetória dos hebreus quando estava na, na Terra Santa. Então isto é muito importante, né, para quem gosta, para quem pesquisa, analisa a fundo a história, né, de judeus que em pleno século XX, né, e por que também não dizer em pleno século XXI. Mas queremos fazer uma retrospectiva, né, trazendo aí nos tempos bíblicos, não é? Trazer aí um fato histórico, historicamente falando, sobre os primeiros judeus, né? E o tema é sobre os primeiros judeus, né? Os tempos bíblicos, né? Dos primeiros judeus. E entendemos que dentro de uma pesquisa, de um estudo a fundo, podemos analisar que os tempos bíblicos começou com os primeiros patriarcas, não é? Chamado Abraão, Isaque e Jacó. Então, quero passar essas informações para vocês, né, para que vocês possam também ficar, né, atualizados, né, dentro de um parâmetro histórico, para que vocês também possam aí deixar os seus comentários aí no canal, nosso canal no YouTube, claro, né? Judeus e Suas Histórias com Ronaldo. E aí vocês podem perguntar, podem questionar, podem fazer suas interrogações e estamos prontos para responder, né, na medida do possível. Então vamos começar aqui sobre os judeus, né, que foram os primeiros judeus nos tempos dos patriarcas, nos tempos bíblicos. Teremos aqui esta narração, né? Os tempos bíblicos, a história judaica, né? A história do judaísmo, a história dos judeus, né? Judeus e suas histórias, começou há mais ou menos, na verdade, 4.000 anos, né? Antes de Cristo, é claro, no século 17 antes de Cristo. Então, com o patriarca Abraão, o chamado pai da fé. Então, os irmãos sabem que, os telespectadores, para melhor dizer, sabem que começou com o patriarca Abraão, seu filho Isaque, que foi outro patriarca, e seu neto Jacó. Mas primeiro começou com o patriarca Abraão. E vemos aí em seguinte seu filho Isaque e seu neto Jacó. E a gente vê, quando a gente analisa a história, documentos encontrados na Mesopotâmia que datam do ano de 2000 a 1500 anos antes de Cristo, confirmam aspectos de sua vida nômade. O que significa a palavra nômade? Ou seja, os irmãos, e claro que aqui é um canal, né, versificados, tanto para evangélicos como não, mas vocês entendem que a palavra nômade significa aqueles peregrinos, né? Vamos dar um exemplo de um povo que está no lugar e ele vai, na verdade,
se transportar, tirar a sua tenda, né? Aquela família toda, os seus pertences, para morar em outro lugar bem distante. Então, dá-se o nome de nômade. Tanto faz. Esse povoado está aqui, como está em outra cidade, em outros lugares. Então, é chamado de nômade. E esses judeus, né? Essa descendência de judeu começou com o patriarca Abraão, cerca de 2000 a 1500 anos, e confirma um aspecto de sua vida que era chamada a vida de nômade, tal como a Bíblia descreve. O livro, para quem vocês não sabem, o livro do Gênesis, porque tem muita gente que não sabe, relata como Abraão foi conclamado, né? Conclamado a abandonar a cidade de Ur, na Caldeia, e ir para Canaã para iniciar a formação do povo com fé no Deus único. Ou seja, Abraão foi convocado, foi revelado por Deus para ir para uma terra que ele não conhecia. Então, esta formação de judeus foi justamente nos tempos bíblicos aonde começou Abraão e os seus descendentes, claro, e o seu povo, que ele foi chamado pai da fé. Então, o livro de Gênesis, que é o primeiro livro, né, da nossa Bíblia, né, relata como Abraão foi conclamado, foi convocado por Deus a abandonar a cidade de Ur. E os irmãos e amigos sabem muito bem que Ur, né, era a terra, e que Abraão, que no caso não era Abraão, era Abrão, ele vivia ali, né, com a sua família. E diz a história que ele foi conclamado, foi chamado depois da sua convenção de se encontrar com Deus para ser levado para outra cidade. Foi conclamado a abandonar a cidade de Ur, na Caldeia, e ir para Canaã para iniciar a formação do povo com a fé no Deus único. Quando Canaã foi assolada pela fome, Jacó, que é chamado também de Israel, seus 12 filhos e sua família se estabeleceram-se no Egito. Veja que Abraão e seu povo e sua família era chamado como nômade. Devido à fome lá na sua terra, eles se estabeleceram no Egito, onde seus descendentes foram reduzidos à escravidão e sujeitos a trabalhos forçados. Entendemos aí essa história, né? Judeus e suas histórias, suas curiosidades. Temos aqui para comentar para todos vocês esse trajeto, essa história verídica e real, como diz a história, né, como diz a Bíblia Sagrada, e alguns historiadores formam também o seu pensamento dentro de uma interpretação, podemos dizer assim, de uma interpretação coerente, né, dentro de uma pesquisa a fundo de que Abraão foi o primeiro pai da fé. Temos também aí o Êxodo e o seu assentamento. Por que isso? Após 400 anos de servidão dos primeiros judeus, que Abraão foi o pai da fé, os israelitas foram conduzidos, né, à liberdade por Moisés, né? Moisés, que segundo a narrativa bíblica, foi escolhido por Deus para tirar o seu povo do Egito e retorna à terra de Israel. Temos aí a prometida terra
de Israel que Deus prometeu ao seu povo, e a seus antepassados, que aí ocorre no século 13, 14, né, a 12 antes de Cristo. Durante 40 anos, o povo de Israel, eles vagaram no deserto do Sinai, como bem sabemos. Então, a formação dos primeiros judeus foi justamente pelo patriarca Abraão, o pai da fé, que saiu da cidade de Ur, das terras de Ur, para se estabelecer e para formar os primeiros judeus para a sua posteridade, podemos dizer assim, sua posteridade. E, como bem sabemos, os judeus, eles vagaram no deserto do Sinai por 40 anos. Temos aqui para trazer essa informação direta do canal Judeus e suas histórias com Ronaldo, né? O povo de Israel teve todo o tempo do mundo para se voltar ao Senhor por completo. Porém, como diz as Sagradas Escrituras, muitos dos que estavam no deserto do Sinai morreram, porém os que estavam vivos, ou seja, os remanescentes judeus que Abraão teve a sua forma, os seus primeiros judeus para seguir a ele como pai da fé, os remanescentes serviram ao Senhor mesmo nas dificuldades. Mas o que vejo nesse povo é algo diferente que posso dizer ou falar sem medo de errar. É que esse povo é especial perante Deus, pois essa nação é a linhagem terrena de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, conforme está no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 11 e 12. A Bíblia é clara que Jesus, ele é da linhagem judaica segundo a carne. Por que segundo a carne? Porque ele se formou como homem, tomou forma o homem, ou seja, em outras palavras, a cristofania de Cristo. Ele tomou forma de homem e habitou entre os homens. Jesus veio gerado pelo Espírito de Deus, né? E Maria teve ali a promessa de que o Salvador viria dela. E ela foi o canal, como uma jovem santa, para trazer o Messias ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, está aí os primeiros judeus saindo daquele país, né? Abraão foi o pai, foi o guia espiritual para o povo dos primeiros judeus daquela época. E hoje vemos que os remanescentes, depois que muitos morreram no deserto, desobedeceram a Moisés, desobedeceram às ordens de Deus, muitos serviram ao Egito, voltando atrás, mas os remanescentes serviram ao Senhor, mesmo nas dificuldades. Então, vemos que o diabo, o inimigo de nossas almas, ele é muito astuto e sagaz, sempre tentou arrasar, acabar, desfazer o povo de Deus, mesmo nesta época, na época de Abraão. Como falei, ele, o pai, o diabo, o pai da mentira, que está em João 8,44, com suas mentiras tentou apagar Israel do mapa. Em toda a história do povo de Israel, né?
Deus, pela sua misericórdia, sempre esteve com os obedientes. Sempre esteve com Israel, mesmo Israel, muitas das vezes fracassando, deixando-os para trás. Então, o diabo queria desfazer Israel do mapa. Em toda a história do povo de Deus, né? Vemos que vai chegar um dia em que Deus e a sua trindade divina lançará a trindade satânica no lago de fogo e enxofre, como diz Apocalipse. Mas enquanto Jesus não vem, estamos lutando até a sua volta, pois ele nos prometeu que ele foi preparar um lugar para todos nós. Mas voltando para a questão judeus e suas histórias, vemos aí que temos essa responsabilidade, podemos dizer assim, de passar isso para vocês, porque na verdade muita gente não sabe, não entende como se formaram os primeiros judeus. Então, vejamos aí que em toda a luta, em toda a trajetória, né, em todo o seu tempo histórico na vida dos judeus, nós vemos que eles, na verdade, estão entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que o diabo tentou de várias maneiras apagar Israel do mapa, mas eles estão entre nós em pleno século 21. Mas, como já disse, queremos aqui comentar para vocês em poucos minutos, pois a gente vai trazer muitos vídeos semelhantes a esse. O tema é relevante, é propício para quem gosta de pesquisar a questão de judeus e suas histórias, suas vidas, né, seus costumes. Então vamos lá. Nós vemos que o próprio Deus prometeu, né, que ele vai arrebatar a sua igreja, porém os judeus nesta época também vai ter a sua participação, não todos eles, mas os que estiverem fiéis ao Senhor, né? Temos aí também essa curiosidade para mostrar para vocês. Como eu falei, Jesus foi preparar um lugar para todos nós, não só a igreja amistas, né, geral, né, mas também para os judeus também. Os judeus estão inseridos nesta promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Está lá em João 14, versículo 1. Ele também nos prometeu que ele ia arrebatar a sua igreja antes que se inicie a grande tribulação, que nesse momento Deus disciplinará Israel para voltar para os seus estatutos. Ele é fiel em suas palavras, a nos arrebatar para a sua glória antes de começar a grande tribulação. Está escrito em Apocalipse 3:10, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Sem contar que, como falei, muitos dos judeus, sem dúvida, voltarão para o Senhor Jesus na sua segunda vinda. Tempo esse que Deus, em sua misericórdia, revelará tanto o seu amor como também a santa justiça para com a humanidade que se rebelaram contra a sua santíssima trindade. Gente, esse foi o vídeo que na verdade me traz muita atenção para todos vocês, né? Eu gosto muito de analisar, pesquisar a fundo sobre a questão judeus e suas histórias. Vamos
Vamos trazer muita coisa boa nesse canal. Queria que vocês dessem seu like, visualizassem nosso canal no YouTube. Nesse canal no YouTube, é claro, Ronaldo, né? Que é o meu nome, mas o título do canal é Judeus e Suas Histórias com Ronaldo, né? Então eu quero aí agradecer de coração você que vai aí me ajudar, dar o like, se inscrever aí, toque aí no sininho aqui em cima, ó, para que você possa saber mais, né? E aperta aí para que vocês possam receber mais notificações, né? Conteúdos novos que eu vou trazer para vocês. Então, para lembrar novamente esse pensamento judeus e suas histórias, de que após 400 anos de servidão, os israelitas foram conduzidos à liberdade por Moisés, que segundo a narrativa bíblica foi escolhido por Deus para tirar seu povo do Egito e retornar à terra de Israel, prometida a seus antepassados, século esses que era o século 13 a 12 antes de Cristo. Durante 40 anos eles vagaram no deserto do Sinai, tornando-se uma nação. Lá receberam de Deus para Moisés e de Moisés para Israel a palavra conhecida, a Torá, ou seja, o Pentateuco, que inclui os 10 mandamentos, e deram forma e conteúdo à sua fé monoteísta. O que significa a palavra monoteísta? Significa adoração ao único Deus verdadeiro, certo? Nós vemos aí também o êxodo do Egito com 1330 anos antes de Cristo, né? Deixou uma marca indelével na memória nacional do povo judeu, que foi a formação do povo judeu lá no tempo de Abraão. Depois de Abraão veio aí os patriarcas, né? Tendo Isaac, Jacó, e aí veio Moisés. Então, esta marca ficou indelével na memória nacional do povo judeu e tornou-se um símbolo universal de liberdade e independência. Veja que coisa boa. Curiosidade que muita gente não sabia. Todo ano os judeus celebram a festa que é conhecida, chamada festa da Pesach, ou seja, a Páscoa judaica, que significa passagem no original. E outra coisa, a outra palavra chamada Shavuot, que é conhecida também de Pentecoste, e Sukkot, que é festa dos tabernáculos, relembrando os eventos ocorridos naquela época, na época de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, durante os 2 séculos que se seguiram. Veja bem, os israelitas conquistaram a maior parte da terra de Israel e renunciaram na sua vida nômade. Por quê? Como eu falei no começo, eles estavam em um lugar, depois saíram para outra cidade, para outro lugar, e o povo de Abraão, os seguidores que Abraão estava seguindo, os primeiros judeus naquela formação, eram chamados de nômade. Eles renunciaram àquela cidade, àquele lugar, na sua vida nômade, e tornando-se agricultores e artesãos. Veja que os primeiros judeus, já na época de Abraão, eles eram agricultores, como hoje tem agricultores em pleno século 21, né? E artesão, uma fase de consolidação social e também econômica. Períodos
de relativa paz se alternavam com o tempo de guerra, durante os quais o povo se unia em torno de líderes conhecidos como juízes, escolhidos por suas habilidades políticas e militares e por suas qualidades de liderança. A fraqueza inerente e a organização tribal face à ameaça constituída pelos filisteus, povo navegante da Ásia Menor, que havia se estabelecido na costa mediterrânea do país. E aí gerou aquela formação, né, dos judeus, que eles eram agricultores já na época de Abraão, né, Isaac, Jacó, louvado seja o nome do Senhor. Então, você vê que gerou a necessidade de um chefe que unisse as tribos e mantivesse liderança de modo permanente. E essa liderança veio de quem? De Moisés. Na época de Moisés, os juízes, e aí vemos a formação ainda no tempo de Abraão, Isaac e Jacó. Os primeiros judeus se estabeleceram ali com Abraão, né, para que viesse a ser um povo, claro, escolhido por Deus, que já na época de Abraão já era um povo escolhido por Deus, né, há cerca de 2000 anos antes de Cristo, já no Velho Testamento. Então está aí esta curiosidade, judeus e suas curiosidades, comentários com Ronaldo. Veja lá naquele sininho, toca lá naquele sininho, se inscreve no canal, né? Se inscreva aí nas notificações, toca lá nas notificações para que a gente possa trazer mais conteúdos, né? Judeus e suas histórias, comentários, com a minha pessoa, é claro. Ronaldo, você já bem conhece, querido por todos. Então chega lá, dá aí o seu like, se inscreve no canal e estamos juntos em nome de Jesus. Até lá e a paz do Senhor!